Eu coloquei o tema a mente expandida, pele grossa e coração mole. Vamos lá? Mente expandida, pele grossa, coração. O texto que foi lido nesta noite é um texto voltado a José. E a leitura que foi lida foi uma leitura a qual foi o encontro de José com seus irmãos pela primeira vez depois que ele foi vendido para o Egito. Nesse mesmo texto vai dizer que é um encontro de José também com o seu próprio pai depois que ele foi vendido para o Egito. O nome de José significa Deus acrescentará. Tinha também um irmão por nome chamado Naftalim. A Bíblia diz que José também tinha um irmão por nome de Gade. A Bíblia diz que ele também tinha um irmão por nome de Azer. A Bíblia diz que ele tinha um irmão também por nome de Isacar. A Bíblia diz que ele também tinha um irmão por nome de Zebulão. A Bíblia diz que ele tinha um irmão chamado Benjamim, mas ele tinha somente uma irmã mulher. Essa irmã mulher, a Bíblia chama ela de Diná. Então esses são os irmãos de José. E nós vamos entender, meus irmãos, José era o filho caçula, o filho mais novo, o filho que nasceu do útero da mulher chamada Raquel. Por que não dizer, ele saiu do ventre desta mulher. E a Bíblia vai nos ensinar, por ele ser verdadeiramente filho dessa mulher chamada Raquel, por ele ter saído do ventre desta mulher e ser também filho de Jacó legítimo. Então Jacó passou a amar a José mais do que todos os seus irmãos. A Bíblia é categórica em afirmar que José tinha um carinho especial. José, ele era apaixonadíssimo pela mulher chamada Raquel, mas ele também tinha o seu coração como se fosse maior, voltado para o filho José, porque José era filho dele com a mulher que ele mais amava, em nome do Senhor Jesus, conforme diz a Bíblia. Porque não dizer que Jacó, ele tinha um filho e ele era pai desse filho, e esse filho ele tinha como filho querido. José era o filho de papaizinho, o filho paparicado, um filho muito amado pelo pai. Diz a Bíblia que o pai, por ser muito apaixonado por José, e José ser muito querido do papai chamado Jacó, então papai um dia ele pega um casaco e ele veste em José. Diz a Bíblia que esse casaco era colorido. Para quem não sabe, irmão, a história diz, segundo a tradição judaica, que esse casaco já vinha de geração. Esse casaco já tinha vestido Adão, já tinha vestido outros que veio depois de Adão, e chegou até na mão de Jacó. E Jacó presenteou seu filho com esse casaco lindo e maravilhoso que já vinha de geração a geração. E aquilo despertou um ciúme entre irmãos, porque José foi presenteado pelaquele casaco, pelaquela blusa colorida, linda. E segundo a Bíblia, não tinha outro casaco melhor e mais lindo do que aquele, porque aquele casaco serviu, segundo a tradição judaica, serviu Adão naquele tempo antigo. Então já tinha história aquele casaco. Grandes homens de Deus colocaram aquele casaco no corpo, e quando alguém vestia aquele casaco, era porque alguém era sinônimo de muito especial e importante na face da terra. Agora veja José correndo no terreiro de casa, na rua, vestido daquele casaco, se sentindo como
como alguém especial, importante, porque vestido um casaco de tradição, um casaco de geração, até chegar à sua família. Diz a Bíblia Sagrada, meus irmãos, que isso trouxe uma situação familiar. Os irmãos de José decidiram matar, mas no último momento, porque diz a Bíblia que um certo dia, os irmãos de José saíram para o campo, estavam trabalhando, e de repente o pai de José chama José e diz: meu filho, tu que está em casa, pega essa comida, esse bolo, leva aos teus irmãos que estão no campo e observa eles, visita eles no campo, vê como eles estão e me traz notícia. E lá vai José com aquela comida, aquele pão, aquele lanche. Opa, se eu tivesse lá dava certinho, o lanche para o pastor Neucide. Eita glória! E diz a Bíblia que quando ele aparece, os irmãos criticam dizendo: lá vem o sonhador, lá vem aquele que é mais amado do que nós. E começa, e de repente o diabo entra no coração de um deles e diz: mataremos? Ele disse: então vamos arquitetar o projeto e exterminar ele. O nosso propósito é matar. Aí outro disse: não vamos fazer isso. Como vai ficar o coração do nosso pai? O nosso pai também vai morrer, saber da notícia. Ele disse: então vamos judiar um pouquinho dele, depois nós vamos decidir o que nós vamos fazer. José lançado na cisterna, e eles começam a tramar a morte de José. Mas Deus é tão fiel que preparam a caravana de ismaelita. Os ismaelitas vai passando, e diz a Bíblia que um dos irmãos de José grita os ismaelitas, e aquela caravana se aproxima. Ele diz: temos alguém para vender como escravo para vocês. E eles venderam. Por isso que a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que José é um tipo de Cristo. Cristo no Novo Testamento, José é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Não é em vão, porque José, ele foi um homem vendido. Jesus foi vendido por 30 prata. A Bíblia diz que José foi vendido por 20 prata. E diz a palavra de Deus que através daquela venda, através dos ismaelitas comprar José, leva ele em uma caravana direcionada ao Egito. Quando ele chega no Egito, a Bíblia diz que o chefe dos soldados da guarda de Faraó, por nome Potifar, vai comprar José pela segunda vez. José é vendido para os filhos de Israel, que é aqueles que a qual venderam como escravo, comprou como escravo dos seus irmãos, que é os ismaelitas, e agora eles vão vender para Potifar. Potifar então compra José. José agora ele está lá no Egito, simplesmente ali servindo como mordomo, administrando tudo que Potifar tinha. Diz a Bíblia Sagrada, diz a Bíblia que quando José é vendido para Potifar, que Potifar era o oficial da guarda civil, da guarda militar, da guarda de soldado que cercava Faraó da sua própria segurança. E José, diz a Bíblia, que ele está neste lugar. Mas eu quero compartilhar, meus irmãos, que José, ele foi um moço espetacular. José foi um moço extraordinário. José, ele foi alguém que um dia venceu na vida, conquistou um grande patamar na sua história, alcançou um lugar que muitos não alcançariam. Por quê, pastor? Porque José, ele tinha essas três coisas na sua vida, conforme o título da mensagem que foi mencionada. Primeiro, José tinha mente larga. José tinha
pele grossa. E José também tinha coração mole. Foi o que fez José vencer. Foi o que fez José conquistar. Preste atenção. Não tira a tua retaguarda. Não fecha os teus olhos. Não fica aí batendo a tua pestana para não te atrapalhar do que Deus quer transmitir nesta noite para o teu coração. Mas eu vou repetir mais uma vez para você entender. Quem sabe você está aqui nesta noite e não sabe que você é alguém de uma mente expansiva, de uma mente larga. Quem sabe você não entendeu que você tem uma pele grossa. Quem sabe você ainda não entendeu que você é alguém do coração mole, porque José se tornou alguém tão extraordinário. José se tornou alguém tão espetacular, porque ele tinha uma mente expansiva. Ele tinha também a pele grossa e um coração mole. Veja, meus irmãos, algumas razões que eu irei citar dentro desse texto. Por que José era um homem extraordinário? Por que José, ele era um homem espetacular? Observando a palavra, nós vejamos que em primeiro lugar José, ele foi um tipo de redentor para a sua família. Para quem não sabe, foi José que resgatou os seus irmãos e resgatou também o seu pai, resgatou também a sua irmã Diná da fome e da miséria. Quando ele resgatou, a Bíblia diz que já havia 2 anos de fome, de miséria na terra. Faltava ainda 5 anos de prova naquela região, de muita fome, pastor Antônio, de muita miséria, pastor Antônio. José arquitetou um projeto de Deus no seu coração para resgatar seu pai, para resgatar seus irmãos, para trazer sua família para o Egito, porque a Bíblia diz que lá em Canaã, lá na terra do povo de Deus, estava faltando comida. José já estava promovido, José já estava como governador, José já tinha passado todo estágio mais baixo de uma vida sofrida. Ele já tinha passado todas as provações. José está no patamar, José está mandando no Egito. José não é mais o prisioneiro, José não é mais o escravo, José não é mais o vendido, José não é mais o caluniado, José não é mais o mordomo, José não é mais um cancereiro ou um aprisionado. José é alguém que está livre, José é alguém que subiu e está no top. Diz a Bíblia que ele mesmo bata no peito diante dos seus irmãos e dizendo: vocês não me lembram de mim? Eu sou José, hoje eu sou governador dessa terra. Na leitura que nós lemos, ele abre a boca e diz que ele é José, é governador. José, ele foi o homem que deixou marca. José foi o homem que deixou legado. José foi o homem que deixou histórias inspiradas e que nos inspira também até hoje. Se a história de José não inspirar você, ninguém mais vai te inspirar nessa terra. Quem nunca ouviu falar da história de José na Bíblia? Quem nunca foi até mesmo inspirado por este homem chamado José? Deixa eu dizer para os irmãos, a primeira razão que este homem é extraordinário, porque ele era um filho bom segundo a Bíblia. A Bíblia diz que José, por ser um filho bom do seu pai, ele cuidava das ovelhas no campo e do gado do seu pai. E todas as vezes que o pai dizia assim para José: José, vamos ao campo trabalhar, José sempre tinha aquela palavra de prontidão. José tinha sempre aquela palavra de eis-me aqui. José, ele tinha sempre a disponibilidade para ouvir o seu pai e sair com ele para o campo e ser instruído no campo, na terra. José, ele era um homem extraordinário, porque ele era um menino bom. Ainda aos seus 17 anos, ele se curvava para o seu pai, ele ouvia o seu pai, ele obedecia
obedecia ao seu pai, ele atendia ao seu pai. Mas por que José era um homem extraordinário? Não só porque ele era um filho bom, mas a Bíblia diz que ele era um filho submisso ao seu pai. Quando seu pai dizia algo, ele era submisso, obedecia o pai. Então o pai tinha ele como um filho especial. Mas José só não era um filho bom, José também não era somente um filho submisso, mas José também era um filho justo. A Bíblia diz, meus irmãos, que ele não aceitava ser simplesmente cumpridor dos erros dos seus próprios irmãos. Ele nunca, meus irmãos, levava erros incumbidos dos seus irmãos para dentro de casa. E era um dos motivos que os irmãos odiavam José, porque José, ele não tinha coragem de esconder nada dos seus pais. Quando ele via trama, quando ele via arquiteto maligno, quando ele via erro dos seus irmãos, ele denunciava ao pai. Então, quando denunciava, aquilo trazia revolta. Então José, ele era um menino bom, José era um menino simplesmente submisso, e José também era um menino justo, que não levava nada incumbido para casa. Segundo a Bíblia, José também, ele honrava o seu pai. Diga comigo, quem honra o pai, os seus dias é prolongado sobre a terra. Diga comigo, vive muito. Então, meus irmãos, José viveu toda a história e foi honrado, e também porque ele honrou o seu pai. Pastor, o senhor prova na Bíblia? Então fica atento, que eu vou mostrar José honrando o seu pai. Meus irmãos, então José, ele era um menino bom, José era um menino justo, José era um menino submisso, José, ele também honrava os seus pais. José não somente honrava, mas ele era responsável. José era submisso, José era justo, e José honrava os seus pais. Eu vou repetir, os irmãos repete comigo, diga comigo, José era responsável, José era submisso, José era justo, José honrava seus pais. Observa, meus irmãos, o interessante é que mesmo José longe da sua terra, terra de Canaã, mesmo José longe da sua casa, mesmo José longe dos seus pais, mesmo José longe dos seus irmãos, José já tinha passado por uma vida de experiência, vivido uma vida longa de dor e sofrimento, longe do pai e longe dos seus irmãos. Olha para mim, perceba que como José passou por umas fases na vida, quem sabe que parece com a tua história. José, ele era discriminado pelos seus irmãos, por não falar rejeitado. Eles faziam de conta que José não existia. Olha para mim, eles faziam de conta que José não existia. Observa, José, quando ele passou pela fase de discriminado, de rejeitado no meio da família, ele também passou pelo um buraco, pela uma cova, pelo um poço, foi colocado e tido como morto. É tão tal que os irmãos mataram uma fera no campo, pegou a roupa de José, pastor Medeiro, melou no sangue, levou para o seu pai dizendo, um animal do campo devorou seu filhinho, não existe mais, morreu. Levante a tua mão para o céu, diga comigo, você se engana achando que acaba com a minha história. Diga comigo, eu tenho promessa, e quem tem promessa não morre. Quem tem promessa não morre, vai ver toda a história se cumprindo. Quem viu verá, todos vão ver a história que Deus trajetou para a tua vida se cumprindo. Eu repito, todos os teus inimigos vai ver a tua história se cumprindo, porque Deus já trajetou a tua caminhada. Só quem crê, levante a mão. Deus já trajetou a tua caminhada para a vitória, e teu
teus inimigos verá você chegar no topo e dizer: eu venci na vida, em nome de Jesus. Só quem crê aplaude a Jesus. Não ora para o teu inimigo morrer. Não ora para os teus inimigos desaparecer. Ei, eu não acho ruim que falam de mim. Eu não acho ruim que me criticam. Porque todos têm que viver para ver a minha história. Todos têm que viver para ver a minha história. A minha história não se acaba aqui. Não está limitada pelo diabo. Por quê, pastor? Porque quem fez a minha trajetória foi Deus. Quem fez a tua trajetória foi Deus, pastor Medeiro. Quem fez a tua trajetória, pastor Antônio, foi Deus. Você não está limitado pela força do mal, como o nosso irmão pastor Carlos leu aqui. Não é contra o sangue, nem contra a carne, e nem contra as potestades infernais do mal, do maligno, que é a nossa guerra, que é a nossa luta, e nós venceremos em nome de Jesus. José, ele já está como governador, mas ele passou por um trauma da vida, porque saindo do poço ele já foi vendido. Quando ele foi vendido, ele já saiu dali como escravo, irmãos. E como ele saiu ali como escravo, logo já é vendido pela segunda vez no Egito. E quando ele é vendido no Egito, ele vai servir como mordomo, palavra linda, mas como empregado, para Potifar. A Bíblia diz que José era muito lindo, um corpo indesejável, coisa espetacular. José era perfeito, belíssimo. E a mulher de Potifar se agradou de José. Chamou José e disse: José, vamos ter um caso. José não, fugiu. E por causa disso, diz a Bíblia, que a mulher de Potifar arquitetou malignamente colocar José na cadeia. E ela conseguiu. José foi preso, está aprisionado, passando por humilhação, dormindo no chão, algema nos pés, acorrentado. José está lá preso. Mas Deus visita a cadeia onde estava José e revela a José um sonho que nem os astrólogos, nem os mais sábios do Egito, nem os adivinhões, nem os feiticeiros, pastor Medeiro, ninguém conseguia entender o sonho. Diz a Bíblia que até mesmo pastor Antônio, o rei mandou chamar até os feiticeiros, encantadores, chamou os macumbeiros, contou o seu sonho, ninguém entendeu. Diz a Bíblia que só quem entendeu foi José. E quando ele entendeu o sonho do rei, a Bíblia diz que José foi livre da cadeia. José agora está solto. José agora é promovido. Depois de tudo que ele passou, agora ele está como governador, como maioral. Abaixo do rei era José. José era a pessoa mais importante naquele lugar. José agora ele sabia o que iria acontecer dali em diante. Quando a fome chegou na terra de Canaã, os primeiros a visitar o Egito à procura de comida foram os seus irmãos. E quando os irmãos de José chegou no Egito, quem estava sendo governador? José, a quem eles tentaram matar. José já estava promovido. José já estava dentro do Egito mandando em tudo. A comida estava na mão de José. José dava comida para quem ele quisesse. José administrava tudo, diz a Bíblia. E diz a palavra de Deus que José, quando chegou os seus irmãos diante dele na leitura que nós acabamos de ler, José olhou para os seus irmãos e o conheceu e se apresentou para eles dizendo: vocês lembram de mim? E eles olhou para José.
já estava, irmãos, com 39 anos. Já tinha passado anos. Eles não conheceram José. Aí José disse assim: não sabeis vós que eu sou aquele que vocês o venderam? E eles ficaram assim: eu sou aquele que vocês colocou na cova, no poço. José disse: não atemorize, aqueça o vosso coração, que eu não tenho maldade com vocês, porque vocês são meus irmãos. Não farei nada com vocês. Mas eu só quero perguntar a vocês uma coisa, e me responde. Eles ficaram calados. José disse: meu pai é vivo? Eles baixaram a cabeça, se entristeceram. Não responderam nada. Mas se vocês lerem a leitura atentamente, José vai dizer assim: responda-me. Eu quero honrar meu pai, porque eu quero dar a terra de Goze para ele. Além da terra de Goze, eu quero sustentar vocês, que é meus irmãos. Todos os filhos do meu pai, todos os netos do meu pai, todos os seus gado e todas as suas vacas. Eu quero dar uma parte da terra que flui água, que é a terra de Goze, e eles vão comer do melhor do Egito, o melhor dessa terra, porque eu vou sustentar vocês. Mas deixa eu dizer algo para os meus irmãos. Vocês sabiam que toda aquela trajetória de ruim que aconteceu na vida de José, o culpado foi o pai. O pai errou, porque ele priorizou um mais do que os outros. Eu não vou pontear aqui os pontos que Jacó errou com José. Mas José, ele passou por uma fase muito difícil por culpa do pai. Por culpa do pai, José foi para o poço. José foi preso. José foi vendido. E vocês sabem que tem gente que nos dias de hoje, nos dias atuais, também estão sofrendo por culpa de pai. Tem muitos irmãos que a sua história, muitas vezes, culpada é o pai. E aquilo, às vezes, lhe traz um trauma. E que quando você lembra, meus irmãos, isto te leva a um sofrimento. José foi rejeitado por causa do pai. Desprezado por causa do pai. O pai foi mentor do sofrimento de José. Quantos filhos hoje, nos dias atuais, não estão sofrendo por causa de um dos pais? Muitas vezes os pais estão se separando, vivendo um momento de divórcio na vida, no seu relacionamento. E aquilo machuca muito os vossos filhos. É dolorido. Filho sofre, às vezes, diante de uma luta familiar. José só escapou em vida, porque José, ele tinha uma mente larga. Diga comigo, José tinha uma mente larga. Por que José tinha uma mente larga? Porque todo o sofrimento que José passou, ele não atribuiu ao seu pai. Ele atribuiu a Deus. Se os irmãos lerem a leitura que nós lemos, ele vai dizer para os seus irmãos, dizendo assim: olha, tudo que fizeram comigo, que fez com que eu vim parar para cá, nesse lugar, não foi vocês não. Não foi também meu pai não.
Foi Deus que fez eu passar por essa fase da vida. Diga comigo, José atribuiu o seu sofrimento a Deus. Mente larga. Porque mesmo que teu pai já te fez você sofrer, mas isso não está fora de um projeto de Deus. Isso faz parte de um projeto do Deus de Israel para te exaltar lá na frente. E José, ele entendeu todas as fases da vida, mesmo com dificuldade financeira, mesmo com dificuldade familiar, mesmo com dificuldade na área profissional, do negócio da vida, José atribuiu a Deus. Se eu sou governador hoje, porque foi Deus que me colocou aqui. Se eu passei por todas essas fases, porque Deus o permitiu. Não adianta você ficar murmurando da luta, do sofrimento, o árduo da vida, e culpar A, culpar B, que não vai resolver o problema. Não adianta culpar o passado, não adianta culpar alguém que está do teu lado, porque as coisas não vão voltar mais atrás. Mas começa a louvar a Deus. Abra tua mente, tenha a mente expandida, dizendo, se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Se eu cheguei aonde eu cheguei, porque foi um trajeto que Deus preparou para a minha vida. Eu sei que para nós chegar no top, para nós chegar no patamar, para nós chegar no nível de alguém na vida, que nem José chegou a governador, nós passamos por muita fase na vida. Não é de paraquedas. Não é como se enverga em uma lâmpada do Aladim, faz 3 pedidos, já se realiza. A Bíblia diz que quando José se revela aos seus irmãos, tanto ele como os seus irmãos caem em lágrimas. Benjamim pula no colo de José. José abraça Benjamim e começa a chorar. A Bíblia diz que foi lágrimas e lágrimas de José com os seus irmãos, por ter se encontrado. Mas não encontrou José como escravo. Não encontrou José como aprisionado. Não encontrou José vendido, mas encontrou José como governador, como alguém que venceu e que estava no top da vida, que estava no patamar dizendo, agora eu sou governador, porque Deus permitiu eu chegar aonde eu cheguei. Começa a ter a mente expandida. Reconhecer que todas as fases da tua vida tem Deus nela. Ainda que te causou dor, ainda que te causou sofrimento, ainda que custou lágrimas nos teus olhos, mas vê Deus nesse projeto. Vê Deus na tua vida. Vê Deus fazendo todo o trajeto. Entenda que isso foi fase para Deus te promover. Pastor, eu ainda não fui promovida, mas Deus vai te surpreender se você crer. Aplaude o nome de Jesus. Mente expandida, mente larga. José atribuiu tudo a Deus. José disse, foi Deus que fez eu passar por tudo, mas agora eu estou como governador. Mente expandida, mente larga. Não adianta você ficar murmurando, dizendo, fulano foi culpado, por isso que eu sofri, passei por tudo isso, e mais isso e aquilo, chega, não vai voltar atrás. Deus colocou as mãos e não deixou você morrer, e você é mais do que vencedor. Mente larga. Pastor, mas pele grossa, José tinha pele grossa.
Quanto mais batia, era que nem massa de pão, aí que crescia. Caluniava ele, Deus exaltava. Jogava no poço, Deus tirava. Jogava na cadeia, Deus abria as cadeias. Tinha pele grossa, quanto mais batia, mais ele crescia. Porque tem pessoa, irmão, que tem pelinha de casca de ovo. Qualquer coisinha é motivo para perder a fé e se desviar. Sair da igreja. Mas José tinha casca grossa, couro grosso. Podia bater em José. Podia projetar a morte de José. Podia caluniar José. Mas José continuava sempre vencendo no nome do Senhor, Deus de Israel. Tem coragem de bater assim no peito e dizer assim: pode me perseguir, pode me caluniar, mas eu vou chegar no top, eu vou chegar lá em cima, eu vou cantar o hino da vitória. Os meus inimigos vão ver a mesa que Deus vai preparar. E eu ainda vou convidar para esta mesa que sentar comigo. Porque eu sou mais que vencedor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga comigo: eu tenho mente larga, pele grossa. Pode bater que Deus está comigo. Pode me perseguir que Deus está comigo. Pode me colocar na cadeia, Deus está comigo. Coloca eu dentro da caverna, Deus está comigo. Eu tenho pele grossa. Aleluia. Diga comigo: mente larga, pele grossa. Olha para o seu irmão e diz: você tem que ter mente larga, atribuir a Deus todas as coisas, pele grossa, resistir os ataques do mal. Faz assim, ó, mão assim, diz, faz assim, faz, sou forte, pele grossa. Diga assim, ó: vem quente, eu vou fervendo. Só quem crê aplaude o nome de Jesus. Então José, ele tinha essas três coisas. José, ele tinha mente larga, mente expansiva, pele grossa, mas ele tinha também o coração mole. Para nós encerrar, José vai dizer assim para os seus irmãos: tudo que vocês fizeram de mal contra mim, Deus inverteu em bênção. Não tenho eu mágoa contra vocês, mas eu perdoo meus irmãos e perdoo também meu pai. Aí você vai entender que o pai dele foi culpado, que até ele sabia disto.